Olá, paz a todos. Vamos fazer uma reflexão sobre esse tema, a herança eterna. Está baseado em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1, porém estaremos lendo a partir do versículo 3 em diante, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, Deus enviou Jesus para morrer a nossa morte e ressuscitar, e assim nós com ele também ressuscitamos. Nos regenerou para uma viva esperança, né? Não uma esperança como o mundo dá, uma esperança que é só para esta vida, mas a esperança que Jesus nos dá é a esperança para a vida eterna. O versículo 4 continua dizendo: E Deus reservou para os seus filhos a herança inestimável da vida eterna. Essa herança está guardada no céu para vocês, pura e imaculada, sem perigo de sofrer alteração ou de estragar-se. O que é essa herança, né, que está lá no céu, guardada? Ela é a própria salvação. É o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo nome em hebraico Yeshua, que significa salvação. A salvação que o nosso grande Deus Pai reservou para nós, os seus filhos, né? É a herança eterna, inestimável, que é o próprio Jesus Cristo. A nossa própria salvação é a herança eterna que está guardada no céu até o dia da sua volta. Para vós que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. O próprio Jesus Cristo, né? Essa é a nossa salvação que se há de manifestar nos últimos tempos. É isto o que constitui a vossa alegria, apesar das aflições passageiras a vos serem causadas ainda por diversas provações. O apóstolo Pedro vem trazendo aqui a informação sobre estarmos guardados, né? Estarmos guardados pela fé. Deus está nos guardando para aquele último dia, o dia em que Jesus virá e vai ressuscitar aqueles que já partiram e vai transformar aqueles que estiverem na última geração. Então, toda a provação que ainda passamos, as aflições, são passageiras aqui neste mundo, porque ele está falando de algo eterno, está falando da salvação, está falando de uma herança que não se desgasta, né? Uma herança que está guardada para cada um de nós, que é a própria salvação, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa que o ouro que perece, mesmo quando provado pelo fogo, seja achada para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja que ele está apontando sempre para o dia da volta de Jesus, né? A prova da nossa fé, que é mais preciosa que o ouro, ou seja, aquela provação, aquelas aflições são para provar a nossa fé. Que a nossa fé, é mais preciosa do que o ouro que perece, porque a nossa fé nos leva para a eternidade. É isso que o apóstolo Pedro está aqui num mesmo entendimento que também vem o apóstolo Paulo falando em diversas cartas, e que Jesus mesmo, né, já nos apontou que no mundo teríamos aflições, mas que ele, Jesus, venceu o mundo. Então, se o mundo está vencido por Jesus, nós temos nele esta garantia de sermos mais que vencedores. A quem, sem o terdes visto, há mais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultai com gozo indizível e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Pedro aqui está olhando para cada um de nós, que a gente não viu Jesus e a gente o ama.
né? E agora a gente não vendo, a gente crê, né? E exulta com uma alegria incrível, né? Cheio de glória, alcançando o objetivo da nossa fé. O fim da nossa fé aqui, que ele está dizendo alcançando o fim da vossa fé, seja alcançar o objetivo da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Assim nós caminhamos, né? Amamos, cremos em Jesus, mesmo sem ver. Isto é o que diz a palavra, que nós somos bem-aventurados, aqueles que não viram e creram. Desta salvação inquiriram e indagaram muito os profetas que profetizaram acerca da graça que devia vir a vós, indagando quando e que tempo era esse que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao testificar anteriormente os sofrimentos que haviam de vir a Cristo e as glórias que os seguiriam. Vejam que maravilha! Os profetas, eles inquiriram várias vezes, indagaram, ficaram perguntando a si mesmo, perguntando uns aos outros, perguntando a Deus com respeito àquela graça que eles profetizavam, porém não era para o tempo deles. Era uma graça que chegou no tempo do apóstolo Pedro e está até hoje para nós. Já há 2000 anos, este ministério da graça foi inaugurado. Então eles ficavam indagando o tempo que o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né, que estava neles, já no Antigo Testamento, ia testificar que o próprio Messias passaria uns sofrimentos, né, e depois viria grandes glórias, né, através do seu ministério. É aqui o tempo da coroa de espinhos, para depois receber a grande coroa de glória. Então, isso que os profetas não entenderam, porém profetizaram, sabendo que era para algo para frente, não era para eles. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Vejam que é o que nós falamos há pouco, né? Que os profetas, eles sabiam que estavam profetizando, estavam recebendo uma revelação que não era para o tempo deles, mas sim para o tempo em que o apóstolo Pedro estava pregando em diante. Né? Falavam das coisas que já estavam acontecendo por meio do Espírito Santo, que o Evangelho seria pregado através do Espírito Santo nos discípulos e assim por diante, chegando até nós. Né? A revelação era para o tempo do apóstolo Pedro e os outros discípulos, e o texto conclui dizendo que estas coisas até os anjos ficavam observando para ver qual era o desenrolar dessas coisas, porque era algo novo que Deus já havia falado com os profetas. Eis que farei algo novo, profeta Isaías, né? E esse algo novo era o próprio Evangelho. E os anjos ficavam observando para ver o que era isso que Deus iria fazer. Muitos entendem que estavam dizendo que os anjos queriam pregar o Evangelho, mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que os anjos ficaram atentamente observando os acontecimentos para ver em que isso iria dar. Por isso, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o que Jesus está trazendo é que nós esperamos aqui ansiosamente. A nossa esperança é receber o nosso galardão, que é a nossa salvação, né? Está dizendo, sede sóbrios, ou seja, fiquem acordados, fiquem atentos, não durmam, né? Porque no tempo do fim estará como se fosse trevas, tudo noite, né? Espiritualmente falando. E nós precisamos estar com nossos olhos abertos, estar com a candeia acesa, a lamparina acesa com óleo, né?
com o Espírito Santo aceso para revelar o caminho para nós, para clarear até o dia da volta de Jesus Cristo. Agora os versículos 14, 15 e 16 dizem: como filhos da obediência, não vos conformando com as cobiças que antes tinhas no tempo da vossa ignorância. Mas, assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Santo aqui está querendo dizer separado, né, do pecado, separado do mundo, porque Jesus, ele assim andou aqui na terra e assim é que nós devemos também caminhar, né? Como tem aqui esse versículo chamado, uma frase muito bonita: filhos da obediência, e não filhos da desobediência, não filhos da perdição, né? Mas sim filhos da obediência, que a gente não se conforme, não entre na forma das cobiças antigas que tínhamos, e que agora sejamos diferentes, sejamos cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é a nossa esperança. Então que possamos estar atentos, né? Estar com nossos olhos voltados para a herança eterna, que é a nossa salvação. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. A paz a todos.